E vamos compartilhar. Então, boa noite a todos, dando continuidade à temática do Momento Abrate. A gente iniciou na semana passada falando um pouquinho das particularidades do aquecimento, daquele momento que é tão importante não só para a preparação dos atletas, mas também para a equipe de arbitragem estar atenta e analisando o movimento dos próprios atletas, para o momento da prova, né, já ter mais uma proximidade com cada um dos atletas envolvidos na prova. Na semana passada, a gente comentou um pouquinho sobre arremessos e lançamentos, e hoje a gente vai falar sobre saltos horizontais. Nos saltos horizontais, a gente tem várias questões que a gente pode estar abordando que vão facilitar, né, o momento da prova. E claro que todo movimento que a gente faz, se antecipando a possíveis problemas, ajuda no desenrolar da prova. Então, um pouquinho antes do aquecimento com os atletas, existem algumas fases, alguns pontos que são muito importantes para ajudar, né, a facilitar tanto o momento do aquecimento quanto as tentativas. Então, a gente usa como um dos exemplos quando a gente tem a utilização de mais de uma tábua de impulsão, e isso a gente vê no master ou eventos onde se permite, seja por regulamento ou por congresso técnico, mais de uma tábua, porque oficialmente a gente tem a de 13, falando do triplo, para o masculino, a de 11 para o feminino, mas a gente sabe que tem eventos que a gente usa de 7 de 9, ou de 9 de 11, ou às vezes a gente vai estar utilizando até de 5, de 7, de 9, se a gente for pensar no master, né, isso vai depender muito, do evento que a gente está falando, se é um escolar, se é um adulto, né. Então a gente pode estar contando com o suporte da câmera de chamada ou daquela equipe que faz a confirmação dos atletas. Dependendo do local onde a gente, faz o evento, muitas vezes existe um setor específico para quem vai participar da etapa, para entrar e fazer o aquecimento, e a gente chama aquele setor ali de confirmação. Então, muitas vezes a gente solicita que quem está na confirmação dos atletas do triplo, por exemplo, já solicite qual é a tábua que cada um vai utilizar. Né? Então, quem está na câmera de chamadas normalmente acaba fazendo a limpeza, digamos assim, da súmula daqueles atletas que não confirmaram, ou que saíram, dependendo da prova ou da competição, é possível fazer isso. Na sua grande maioria, depois de confirmado, não se tira o atleta, né, vai ser um DNS, mas a gente consegue agilizar. Por exemplo, se a gente tem tábua dos 9 e dos 11, a gente deixa todo mundo da tábua dos 9 junto e depois todos da de 11, isso vai facilitar muito o andamento da prova. Ou, como a gente sabe, quando são 2 grupos de qualificação, o ideal é que fique mesclado, mas claro, quando a gente fala de grandes competições, onde a gente usa só uma tábua. Quando a gente usa 2 tábuas e um número muito grande de atletas, muitas vezes a gente tenta priorizar aqueles que usam uma tábua num grupo e outra tábua no outro grupo. Deixa eu só ver aqui, como hoje a gente está só comigo fazendo o acolhimento, né, talvez alguém esteja pedindo para entrar. Vamos lá. Em relação a esse momento do aquecimento também, cada um dos árbitros, nas suas funções, também podem aproveitar esse momento para estar fazendo outras coisas para que facilite o seu olhar no decorrer da prova. Então, por exemplo, quem vai ficar no anemômetro já pode estar fazendo essa aproximação com os atletas, se familiarizando, né, com o identificador do atleta para saber quem é ele na súmula, mais ou menos da onde ele sai, porque é ele quem vai estar disparando o anemômetro, seja lá de 40 metros da tábua, se for o distância, de 35, se for o triplo, né, ou se esse atleta inicia antes daquele cone que a gente já deixa marcadinho, então ele mais ou menos já vai se familiarizando onde vai estar esses atletas. Também é muito importante que tem um árbitro que é responsável pelos atletas, às vezes a gente não tem um árbitro específico, então, por exemplo, esse mesmo árbitro que vai ficar no anemômetro, ele pode ajudar nisso, acompanhando se os atletas estão usando as marcas oficiais e se são só 2 marcas que eles estão utilizando. É importante que eles não usem outras marcas, às vezes eles trazem uma marca deles mesmo e querem estar utilizando, ou eles usam as oficiais e querem colocar mais uma, não pode. Alguns usam
giz ou traz inclusive canetinha, né, então a gente tem que estar monitorando tudo isso para que não seja utilizado, e é nesse momento do aquecimento que eles acabam fazendo isso. O ideal é que quando os atletas entrem para dentro do setor, eles já encontrem tudo bonitinho. Então, por isso que os árbitros costumam chegar lá uma hora antes do início da primeira prova, né, para deixar tudo pronto. Então, quando a gente está preparando o setor dos saltos horizontais, a gente já deixa um número de cadeiras específico para o número de atletas que a gente está aguardando que chegue para aquele corredor de provas. E em cima de cada uma das cadeiras, a gente normalmente deixa as 2 marcas iguaizinhas para cada um dos atletas esperado na start list, né, na lista de chegada, desculpe, de partida, de início da prova. Quando a gente está preparando o corredor, a gente costuma deixar uma fita métrica, o zero correspondendo lá com a linha de medição, e aí a gente faz uma fixação dessa fita métrica, normalmente lá até 40 metros, 45 metros, quando é possível. Então a gente, claro, já sabe onde vai pôr o anemômetro, a gente já sabe onde vai pôr o cone, porque vai depender se é triplo ou distância, né, esse conezinho para a gente iniciar o anemômetro. E muitas das provas a gente tem visto que essa fita métrica permanece no decorrer da prova. Isso facilita muito para os atletas. Por quê? Vamos pensar que são atletas que já estão acostumados a não fazer a sua marcação com o pezinho, né, com o número de pés para a sua marca, mas que já sabem onde está a sua medida. Então, se por um acaso passar alguém filmando e aquele que se use um cabo, por exemplo, de uma câmera e tire a marca do atleta, ele já vai saber onde é que vai estar, né? E se a gente deixar a fita métrica, a gente não está ajudando um atleta. Então, não é uma assistência, porque a gente está permitindo que todos eles usufruam da fita. Então, isso não haveria problema. Claro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem um vento muito forte, né? E o que acontece em alguns casos é que a gente não consegue fixar muito bem, é que depois da marcação, das tentativas de aquecimento, a gente acaba tendo que tirar a fita porque senão o vento traz a fita para dentro do corredor no momento da prova, então ao invés de ajudar, vai estar atrapalhando. Então, por conta disso, a gente retira. Mas, inclusive, em grandes competições, a gente tem deixado a fita métrica no decorrer de toda a prova. Quando os atletas chegam no setor de aquecimento, uma das questões que a gente considera muito importante é que a gente deixe um cone fechando a área de queda. Por quê? Porque normalmente quando os atletas chegam, eles vão posicionar aquelas 2 marquinhas. Pode posicionar uma marca? Pode. Posicionar 2? Pode. Pode posicionar 3? Não, não pode. É no máximo 2. Então, para que eles façam isso com segurança e não tenha ninguém correndo no corredor nesse momento, a gente deixa um cone, normalmente ali em cima da tábua de impulsão, que daí os atletas sabem que ainda não está liberado para corrida de aproximação, para verificar as suas marcas. Quando a gente já verifica que a maioria já fez a colocação das suas marquinhas, aí sim a gente retira esse cone, e neste momento de retirada do cone, quem está na área de queda, e eu estou falando da arbitragem, precisa estar muito atento. Às vezes a gente precisa estar atento não só conosco, que somos os árbitros, mas também com a equipe de filmagem que está no setor, né, ou a equipe da imprensa que pode estar por perto. Às vezes eles gostam de ficar bem sentadinhos ou deitados no final da caixa de areia e aí os atletas vão passar correndo. Então a gente tem essa obrigação de estar alertando a eles, pedindo para eles saírem de lá, porque por segurança dos atletas, a gente também precisa tomar este cuidado. É claro, a gente fala daquilo que seria o ideal. Às vezes a gente tem inclusive corredores de saltos que são posicionados, né, onde o final da caixa de areia dá direto numa cerca, né, então é bem complicado isso. Mas aquilo que a gente pode estar fazendo por segurança de todos os envolvidos, a gente vai fazer inclusive nesse momento do aquecimento. Lembrando que no momento da prova, normalmente os atletas vêm correndo, fazem a impulsão e fazem o salto. Mas no momento do aquecimento, as primeiras tentativas de aproximação, que são para testar justamente as suas marcas, eles passam correndo. Então é muito mais complicado deixar alguém ou alguma câmera lá no final da área de queda.
A gente precisa também monitorar se todos os atletas estão tendo essa possibilidade de fazer as tentativas, né, sem prejuízo de um ou de outro. Então, como a gente não costuma fazer na sequência da súmula, se faz uma fila e aí os atletas fazem a sua aproximação ou fazem o salto de aquecimento, aí quando eles retornam, alguns deles têm o costume de parar na sua marca e ficam esperando. Usualmente a gente pede que se direcionem ao final da fila. Por quê? Porque mesmo que depois eles venham acompanhando para se aproximar da sua marca, assim todo mundo vai estar fazendo mais ou menos o mesmo número de saltos. Claro que tem alguns atletas que querem fazer mais saltos que outros e não teria nenhum problema para isso, mas minimamente, se todos querem fazer o mesmo número de saltos, essa é uma forma de alinhar e permitir que todos façam, né, o mais ou menos o mesmo quantitativo. Outra questão importante no momento do aquecimento dos saltos horizontais é nivelamento da areia, da área de queda. Quando o atleta está fazendo essas corridas de aproximação para ver se a sua marca está ok, eles passam correndo, então não é só a marca dos 2 pés ou dos pés e do quadril na queda, é aquelas passadinhas, né. Então eles vão fazendo uma vala na areia. E isso é um complicador, porque quando os outros atletas veem, eles podem pisar nesse desnivelamento e fazer uma torção de tornozelo, joelho, né, fazer alguma lesão mais grave. Então é muito importante que de tempos em tempos a gente vá nivelando a areia no momento do próprio aquecimento. Claro que a gente precisa ter muita cautela com o tempo que a gente tem de aquecimento para não prejudicar justamente o quantitativo de tentativas dos atletas, mas também a gente tem que cuidar da segurança física, inclusive dos mesmos. E não somente da segurança dos atletas, mas também de quem vai estar mexendo nesse nivelamento. Por isso que é muito importante, quando a gente vai fechar o setor para nivelar a área de queda, que a gente põe um cone. E outra dica muito importante é o contato visual. Quando a gente faz um contato visual com um atleta que está se preparando para vir, ele já está sabendo, a gente faz um sinal de que é para ele parar, aí a gente fecha o setor. Rapidamente a gente nivela, não precisa ser um nivelamento perfeito, mas somente um nivelamento que permita, né, uma segurança para o próximo saltar, e depois rapidamente a gente abre o corredor, tá. Então isso é muito importante que a gente tenha cuidado. E à medida que o árbitro for percebendo que os atletas já estejam parando o aquecimento, claro que a gente vai monitorando o tempo previsto tanto do aquecimento quanto do horário de apresentação dos atletas e o horário de início da prova, nem sempre a gente faz a apresentação dos atletas, né, então a gente vai manejando tudo isso, de forma que assim que a gente pare o aquecimento, quando a gente for preparar para a apresentação, por exemplo, a gente já vai liberando, né, põe um cone fechando o setor e já vai preparando todo o setor para a primeira tentativa, para a primeira série de tentativas daquela prova. Então, quando a gente vai para o momento da apresentação, que está dentro, né, dessa finalização do aquecimento, a gente já orienta os atletas que a gente vai perfilá-los na ordem da súmula, ou seja, à medida que vai sendo apresentado, eles já sabem quem é o atleta que vai saltar antes deles, e o primeiro atleta que normalmente é apresentado, que é o primeiro a saltar, a gente já orienta. Apresentou para o público, já sai da fila, já se prepara e já vai para a sua marca. Por quê? Porque vai apresentar o segundo, o terceiro, o quarto, até o último atleta, e cada vez que um atleta é apresentado, normalmente hoje esses atletas já estão saindo da fila, né, da apresentação, porque ao se apresentar o último, ele saiu da fila, né, só faltava ele, vai normalmente dar o horário de início da prova, o atleta que é o primeiro a saltar já está preparadinho, dá o início da prova e iniciamos aí a outra fase, que já é um outro momento. Então, para a semana que vem, a gente vem na parte 3 e a gente vai falar das particularidades do aquecimento, mas aí dos saltos verticais. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, né, parando de compartilhar. Queria lembrar a todos que no dia 22 agora vai ser na tarde, início às 3 horas, o Jorge Salcedo vai estar atualizando a gente sobre as mudanças das regras. A gente teve algumas mudanças importantes na pista,
e nós vamos ter a fala do Jorge Salcedo no dia 22, das 15 às 17 horas. Então, eu peço que vocês reservem esse horário, né? De qualquer forma, a gente vai estar gravando e disponibilizando para os associados da ABRAT. E no dia 27, a gente vai retomar aquele tema de árbitro raiz, mas aí não vai ser no momento ABRAT, vai ser no bate-papo com a ABRAT, onde o Anderson vai fazer um bate-papo com as 5 regiões do país, trazendo alguma experiência de árbitro raiz, e aí abrindo, né, durante um período de 1 hora de conversa, para que a gente possa participar mais ativamente. Então, são 20h30, eu agradeço a presença de vocês, nos vemos na semana que vem, na quarta-feira, 20h15. Beijo grande, boa noite, tchau, Beijo, Tchau, boa tchau. pessoal. noite. Até Boa Tchau. mais. noite.